Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu rezo e você repete: Senhor Jesus Cristo, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. E eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Amém. Bom dia. É uma alegria para mim poder estar aqui nesta manhã, partilhando um pouquinho da palavra de Deus e poder contemplar este centro de evangelização tomado de vocês que vieram experimentar estas graças de Jesus durante estes dias. Então meu coração se alegra muito, porque aqueles que convivem também mais próximos a mim, sabem que eu me preparo e que para mim é uma grande alegria poder estar envolvido neste acampamento, com estes meus irmãos queridos. Então é muito gratificante para mim. E se tudo isso está lindo é porque você veio aqui. Então aplauda você, porque você veio. Você poderia ter escolhido tantas outras coisas, afinal de contas era um feriado. Você poderia ter se programado para viajar, para estar com a sua família, mas você escolheu estar aqui. Você escolheu rezar. Você escolheu a melhor parte. Parabéns a você. E agora pela manhã, um pouco antes de nós estarmos aqui, de eu voltar aqui, eu preciso contar um segredo a vocês. Eu e o Padre Duarte Lara estivemos agora com a Luzia Santiago e com o nosso querido Monsenhor Jonas Abib. E eles pediram para dizer a vocês que estão assistindo-nos agora e que estão unidos em oração por nós. E estão mesmo. Para aqueles que não me conhecem ainda, me chamo Danilo Gesualdo, eu sou membro da comunidade Canção Nova, sou casado com a Jennifer e sou o pai de duas meninas lindas, a Ana Clara e a Emanuele, que também estão me acompanhando agora de casa. E o tema que me foi proposto para este momento da manhã é: os projetos de Deus prevalecerão. E quando eu fui rezar esta semana sobre esta temática, os projetos de Deus prevalecerão, eu perguntava a mim mesmo e a Jesus o que de fato Jesus e o Espírito quer falar a cada um de vocês que estão aqui. Porque certamente os projetos que Deus tem para mim e para vocês são muitos. São ou não são? Eu creio que sim. Muitos dos projetos de Deus para mim já aconteceram, e muitos dos projetos de Deus para vocês também já aconteceram. Sim ou não? Mas muitos projetos de Deus ainda prevalecerão e acontecerão na sua vida. Mas falar sobre isso seria muito difícil, porque somos em tantas pessoas. Foi quando o Espírito chegou-se ao meu coração e disse: Danilo, o projeto que eu tenho para cada um daqueles filhos que estão ali,
e o grande propósito de Deus para a vida deles, comunique a eles, é o céu, é a eternidade. E este é o maior e mais lindo projeto que nós precisamos entender que Deus tem para nós. Porque se nós entendermos que o projeto de Deus é o céu, nós vamos entender também que existe um único caminho para que este projeto ele aconteça em nós. Nós somos destinados à eternidade, meus irmãos. E é isso que eu e você precisamos entender. O nosso lugar é o céu, mas este céu, ele só vai acontecer na minha vida e na sua vida quando nós assumirmos o nosso caminho de santidade. Sem uma vida de santidade não há céu. Sem uma vida de escolhas constantes por Deus, que vá nos santificando, não há céu. Todos nós fomos feitos para a eternidade, mas podemos correr o risco de vivermos uma eternidade sem Deus. Uma coisa é certa, todos nós viveremos na eternidade, mas a questão é, a eternidade que nós viveremos é uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? E que Deus nos livre e nos guarde de uma eternidade sem Ele. Porque o grande problema também que acontece nos dias de hoje é que muitos, até mesmo teólogos estudiosos, duvidam da existência do inferno e nem pregam sobre estas realidades. Mas eu preciso dizer, em cima daquilo que a igreja, o magistério nos ensina, a vida dos santos, é que o inferno existe. E ele não está vazio. E o problema é que ainda há muitas vagas, e que, se Deus quiser, não serão preenchidas por nós e por nenhum dos filhos de Deus. Mas para isso é necessário uma vida séria na santidade. E por que eu estou dizendo desta realidade do caminho de santidade? E aqui eu faço um prolongamento daquilo que foi a própria pregação do Padre Duarte Lara. Porque o grande problema que nós podemos encontrar quando nós participamos desses encontros de cura e de libertação é nós queremos nos concentrar somente nestas realidades da cura e da libertação. Afinal de contas, quando nós falamos que vai ter um encontro de cura e libertação, geralmente sempre enche os nossos encontros. E é bom que você busque realmente a sua cura e a sua libertação, porque são essas realidades que vão ajustando o seu caminho de santidade, mas não são as curas e as libertações que vão levar você ao céu. Você pode ser curado nesse retiro, você pode ser liberto até mesmo das garras do demônio neste acampamento, e você pode não ganhar o céu, porque não é a quantidade de curas e de libertações que nós recebemos que nos garante o céu. E é por isso que precisamos estar atentos às nossas motivações de estarmos aqui. E aqui eu preciso ser muito sincero e falar sobre o Padre Duarte, porque eu já disse isso a ele e faço agora publicamente, Padre. A pedagogia com que o Padre Duarte nos leva nestes acampamentos de oração é o caminho para que nós entendamos a nossa via de santidade, o nosso caminho de santidade. Nós não vemos o Padre Duarte aqui ficarem, apesar dele ser exorcista, e muitas vezes o título exorcista chama a atenção das pessoas, nós não vemos o Padre Duarte ficar falando aqui do demônio, de Satanás, do diabo. Vemos ou não vemos? Não vemos. É claro que muitas vezes ele toca neste assunto, porque também faz parte da realidade
do magistério, da doutrina, da própria palavra de Deus, mas o que o Padre Duarte tem nos ensinado nestes últimos 6 anos que ele tem participado conosco aqui é: você precisa ser santo. Você precisa assumir compromissos maduros, definitivos. Foi essa a primeira pregação dele. Você precisa buscar a graça de Deus. Você precisa se confessar. Porque o Padre Duarte entende, e ele aprendeu também durante os exorcismos, que este é o único caminho para aqueles que querem ser curados e serem libertos. Assumir este compromisso da nossa cura e da nossa libertação, mas que nos impulsiona para este caminho de santidade. Porque nós podemos olhar, por exemplo, para a vida de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, um leproso, na qual conviveu com Jesus durante o seu período de vida pública. Lázaro experimentou um dos maiores milagres de Jesus. O que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Depois de 4 dias morto, Jesus o ressuscitou. Mas depois que Jesus o ressuscitou, o que aconteceu com Lázaro? Certamente Lázaro não foi arrebatado. Assunto: Lázaro, depois, no decorrer da sua vida, Lázaro experimentou novamente a morte. Claro que foi para o céu, mas o que eu quero mostrar a vocês é que as curas e os milagres não determinam o nosso céu. Nós podemos nos encontrar com Jesus, estar aqui nesses dias, experimentar do seu amor e voltarmos para a nossa vida velha, antiga, como se nós não tivéssemos experimentado Jesus aqui. E aí sempre me vem aquela passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos se encontram com Jesus, são curados por Jesus, mas seguem a sua vida como se nem tivessem encontrado Jesus. Nós nem sabemos o que aconteceu com eles. E uma oração que eu tenho feito há muito tempo e continuo fazendo é: que medo de seguir a minha vida como se um dia eu não tivesse me encontrado com Jesus. Que medo de seguir a minha vida como se um dia eu não tivesse me encontrado com Jesus. Porque nós corremos estes riscos, meus irmãos, de, por causa das nossas atividades, da nossa correria, da nossa vida, irmos levando a nossa vida como se nós não tivéssemos um dia nos encontrado com Jesus. Porque as respostas que nós vamos dando no nosso dia a dia, muitas vezes não são de pessoas que se encontraram com Jesus. E eu digo isso por mim, a começar por mim. Quantas vezes eu me vejo tendo atitudes na qual, quando eu vou fazer a minha revisão de vida, no período da noite, eu digo: Jesus, parece que eu não me encontrei contigo. Que medo de seguir a minha vida assim. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala isso para ele: que medo de seguir a minha vida como se um dia eu não tivesse me encontrado com Jesus. Eu me encontrei com Jesus, e por isso eu quero viver uma vida santa. Por isso eu quero ganhar o céu. Por isso eu quero ganhar a eternidade com Deus. Mas eu preciso ser santo. Eu quero ser santo. E sabe quem entendeu perfeitamente isto? Monsenhor Jonas Abib, que há anos e anos o que ele tem cantado com a música e com a vida: ou santos ou nada. É exatamente isso.
E depois o Padre Jonas mudou, ou santos ou santos. Para nós cristãos não temos outro caminho que não seja o caminho da santidade. E é preciso ficar atento aos tempos atuais, com o que está acontecendo ao nosso redor e ao redor da igreja, com aquilo que tem impulsionado o nosso caminho de santidade. Porque eu comentei também com o Padre Duarte, hoje eu trabalho na Casa de Maria, aqui na Canção Nova, todos os dias, atendendo e acompanhando as pessoas que vivem e que sofrem algum tipo de distúrbio espiritual, ou que precisam de alguma ajuda nesse sentido. E eu tenho percebido que os nossos tempos têm sido tempos maus, na qual muitos cristãos estão sendo enganados por filosofias, por ideologias, que na verdade querem tirar Jesus Cristo do centro da nossa vida, trazer esse potencial dentro de nós e apontar que nós somos capazes de realizar determinados tipos de coisas. E o Padre Duarte foi muito feliz, porque a autoajuda é uma dessas realidades. O Padre falou também do coaching. Tudo isso tem refletido ideologias e filosofias perigosas. Perigosas porque dão a impressão de que nós, por causa das motivações, por causa das frases motivacionais, parece que isso nos torna fortes, parece que nós encontramos dentro de nós uma força na qual nós podemos seguir o nosso caminho, mas porque encontramos em nós é uma mentira. Porque quando vier a tentação, quando vier uma situação na qual você vai precisar das virtudes que te fortaleceram, você vai ver que você vai estar oco dentro de você. Você vai estar oco. Vai até parecer forte por fora, vai até parecer uma cara de santinho, mas quando a tentação vier e ela virá, quando a situação de sofrimento vier e ele virá, nós não seremos capazes de suportar e vamos entender da pior forma possível que estamos fracos. É como aqueles homens musculosos que tomaram aqueles suplementos e se tornaram fortes. Muitas vezes você olha aquelas pessoas e fala: aquele homem é muito forte. Mas no fundo, quando ele vai experimentar da sua força, ele não tem força, ele não é resistente, ele tem aparência. Precisamos tomar cuidado com as ideologias e filosofias que estão chegando aos nossos ouvidos, muitas vezes invadindo os nossos grupos de oração, as nossas paróquias, porque isso tem tirado a centralidade e as virtudes que Deus e o Espírito Santo quer nos dar. Portanto, cuidado, atenção. A nossa vida de santidade passa por aquilo também que o Padre Jonas ensina a nós, membros da Canção Nova. Passa por uma vida de sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, unida a uma vida no Espírito. Isso sim traz as virtudes necessárias para que nós nos tornemos homens e mulheres santos num caminho de santidade. Para que nós possamos também compreender então, a partir daí, o que eu preciso fazer, Danilo, ou tomar cuidado ou deixar para que este projeto de Deus prevaleça na minha vida, para que esse caminho de santidade, portanto, eu assuma com lealdade e fidelidade. Poderíamos falar de diversas realidades que poderiam nos colocar frente a este caminho de santidade, a este projeto de Deus que é o céu. Mas eu vou falar sobre a principal realidade que quer nos tirar deste caminho de santidade, que é o pecado. Você sabia que o pecado é a única realidade que pode desligar você da graça de Deus? Sim ou não? Você sabia mesmo?
Você viu que o padre Duarte trouxe, e ele falou-nos que uma pessoa que sofre um distúrbio extraordinário do demônio, uma possessão, ele pode até mesmo estar em estado de graça, mas sofrendo um distúrbio diabólico, porque ele não está em estado de pecado, e esta pessoa pode ser salva. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós nos concentramos nas questões mais extraordinárias, espetaculares, como vou me livrar de uma possessão, de tudo isso, quando nós precisamos gastar as nossas energias, o nosso conhecimento, os nossos estudos, os nossos tempos de oração, para uma vida de santidade que nos afaste do pecado. E como é que o nosso querido Papa Papa Francisco, nos ensinou esta semana, em uma das suas homilias, falando desta realidade de quando nós queremos viver o nosso cristianismo de maneira frouxa. Assim nos ensinou e nos falou o Papa Francisco: o demônio ou destrói diretamente com os vícios, com as guerras, com as injustiças, ou destrói educadamente, diplomaticamente. Há demônios que não fazem barulhos, se fazem de amigos, persuadem você: não vai lá não precisa fazer tanto assim, não precisa ser tão radical, e levam você pelo caminho da mediocridade, fazem você um morno no caminho da mundanidade. E estes demônios educados são piores que os primeiros, porque você não se dá conta que os tem em casa. E este é o espírito mundano, o espírito do mundo. Olhe o que o Papa Francisco nos alertou: há demônios que agem de maneira educadamente. São essas filosofias, são essas doutrinas que têm cara de cristã, cara de católica, cara de coisas ligadas à palavra de Deus, mas que no fundo e de maneira sorrateira está entrando na nossa vida para tirar a centralidade de Jesus Cristo. E para isso, então, precisamos entender como é que a tentação age em nós e quer nos tirar deste caminho de Deus. Você que trouxe a palavra, abra ela em Gênesis, capítulo 2. Quem trouxe a palavra, levanta o braço. Muito bem, precisamos andar com a palavra de Deus mesmo. Gênesis capítulo 2. Alguns teólogos chamam esta passagem de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, de a psicologia da tentação. Por que psicologia da tentação? Porque a palavra ela é muito clara como a tentação quer se chegar até nós para nos fazer cair. Eu vou falando os versículos e você vai acompanhando, porque eu vou pulando alguns versículos para que você entenda. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem dizendo, e esta ordem é muito importante: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comerdes,
com certeza morrerás. E depois a palavra nos lança para a criação de Eva, e Deus cria a mulher, a coloca do lado do homem, e lá no versículo 25, que vai ser um versículo chave, se der tempo para falarmos, a palavra diz assim: o homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Olha que passagem interessante, se nós ficarmos atentos aos detalhes que a palavra do Senhor nos dá. A Bíblia é muito detalhista e nós precisamos ficar atentos a esses detalhes. A palavra nos lança para dois verbos importantes aqui. No versículo 15, quando ele toma o homem, coloca Adão no centro do jardim, ele diz o que a Adão? Que é necessário que Adão cultive e guarde aquele jardim. E aqui há uma sabedoria de Deus para cada um de nós, porque cultivar significa estar em movimento. Cultivar significa trabalhar, não estar ocioso, não estar perdendo tempo com aquilo que não é necessário. Dom Bosco já nos dizia que a cabeça vazia é o quê? A oficina do diabo. Então Deus já apontava para Adão que era necessário este movimento. Ele precisava se colocar a caminho de um progresso espiritual, a cultivar aquele jardim, a não parar, porque ele sabia que a ociosidade pode causar danos muito grandes para cada um de nós. A Rogerinha nos trouxe, quando ela pregou, o que levou a ociosidade e a preguiça ao rei Davi. Ele ficou dormindo, acordou tarde, saiu lá na varanda, viu aquela bela mulher e pecou. Não estava cultivando, deveria estar na guerra. Mas Deus também lançou a Adão algo que talvez ele não tenha se apercebido. Era necessário que Adão guardasse o paraíso. Mas guardasse do quê? Guardasse de quê? O pecado não havia entrado no mundo, não havia a concupiscência que nos arrastava para este lado do pecado. E Adão provavelmente não prestou muita atenção naquilo que ele precisava guardar, e era algo importante, porque nós só guardamos algo que é muito valioso, ou que não pode ser exposto, que não pode ser roubado. E é bonito entender na história de Adão e Eva, porque se não havia pecado, se não existia concupiscência, a amizade entre Adão e Eva e Deus eram tremendas. Era ou não era? A palavra diz que Adão e Eva ouviam os passos do Senhor. Então imaginem todos os dias naquele jardim maravilhoso, Adão e Eva, ao acordar, ouvirem os passos de Deus, se aproximando deles, e o coração deles palpitarem: mais uma vez eu vou me encontrar com Deus. Adão, mais uma vez Deus está vindo aqui falar conosco. E o bonito de tudo isso é que o catecismo nos diz que quando Deus fez a criação, Ele fez o homem e a mulher em estado de caminhada. O que significa? Significa que Adão e Eva não sabiam de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles precisavam ir crescendo no amor e no conhecimento daquilo que Deus queria apresentar a eles. Adão e Eva estavam acostumados à voz de Deus. E aqui entra também o grande perigo para nós. Nós precisamos ficar atento a estas palavras: guardar, cultivar. E ainda que acreditemos que sejamos homens e mulheres de oração, é preciso vigilância, porque certamente a nossa vida de intimidade com Deus é inferior àquela que o próprio Adão e Eva contemplavam no paraíso. Eles contemplavam o Senhor assim, frente a frente, acostumados à voz de Deus. E o que aconteceu? E aí lá no capítulo 3, a palavra também, nos seus detalhes, ela é muito clara. A palavra diz assim, em Gênesis 3, versículo 1:
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente, nós sabemos que é a representação, então, nesta palavra, do mal, do demônio. E a serpente diz à mulher, e nesta frase há uma sabedoria. A serpente diz à mulher. E aí nós vamos tentar imaginar com a nossa cabeça um pouquinho, com a nossa imaginação. Se a serpente diz à mulher, e nós sempre temos a imagem daquela árvore, da serpente naquela árvore. Árvore anda ou não? Árvore anda? Sim ou não? Árvore não anda. Se a serpente disse à mulher, quem estava próximo à árvore? Quem? Eva. E a pergunta que me veio ao coração era: o que Eva estava fazendo próximo àquela árvore? Havia uma ordem de Deus sobre Adão e Eva, que eles não deveriam comer, e depois Eva diz que não poderiam nem tocar no fruto proibido. Se eles não poderiam comer e nem tocar no fruto proibido, porque era algo que Deus tinha determinado como algo mau, porque senão eles morreriam, o que Eva estava fazendo próximo àquela árvore? E aqui está uma das grandes sabedorias que nós precisamos adotar sobre a nossa vida. Não se aproxime daquilo que Deus proibiu você de se aproximar. Eu tenho certeza que enquanto eu vou falando, você vai trazendo à sua mente verdades na qual Deus disse para você: já não faça. Não se arrisque nesse caminho, porque você vai se dar mal. E como Adão e Eva não tinham conhecimento de todas as coisas, e nem a clareza do que era aquela árvore, eu fiquei imaginando comigo que eles, naquelas andanças no jardim do Éden, no paraíso, muitas vezes eles passaram de frente àquela árvore e ficaram olhando para aquela árvore e se perguntando: o que será que é isso? O que será que tem de mais? Porque eles não tinham este conhecimento. E aí foi o erro de Adão e Eva. E o demônio, muito astuto, foi observando como Adão e Eva iam se comportando. Perceberam que na atitude de Adão e Eva, ao passarem por aquilo que lhes era proibido, surgiam dúvidas, questionamentos. O demônio é muito astuto quando quer nos fazer cair, e antes que ele nos faça cair, ele nos observa. Ele sabe como olhamos, como nos movimentamos. E o demônio ficou atento a isso. E na oportunidade que ele percebeu que daria para atacar, ele fez isso com Eva. E como ele fez isso com Eva? Atacando-a de modo direto? Sim ou não? Não. Porque se a serpente mostrasse a sua malignidade logo do início, Eva correria. E a serpente usou de uma estratégia que continua usando com cada um de nós todos os dias. Mas que estratégia é essa, Danilo? A tentação e o demônio quer entrar em diálogo com você e comigo para nos fazer cair. Porque o demônio sabe que se ele vem diretamente sobre nós e nós o reconhecemos, nós iremos expulsá-lo, nós iremos correr, nós fugiremos dessa situação de pecado e de tentação. Então o que o demônio quer fazer comigo e com você, e ele fez lá no início, é criar um ambiente de diálogo. E a palavra aqui é muito clara como a serpente fez isso. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse?
Sim ou não? Não foi isso que Deus disse. Deus não disse que não podia comer de nenhuma das árvores. Deus disse que poderia comer de todas, ao menos uma. O demônio é sempre a antipalavra. Deus disse: podem comer todas, menos uma. O demônio vem e apresenta: vocês podem comer todas? A mulher respondeu: não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Até aqui, Eva fez o caminho correto. Ela rebateu a antipalavra com a palavra de Deus, com a palavra que o próprio Deus tinha manifestado a eles. Até aqui ela fez correta, mas Eva não entendeu a psicologia da tentação, e ao invés dela correr, ela continuou frente à tentação. E aí o que a serpente fez? Continuou envolvendo Eva num diálogo. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A antipalavra mais uma vez agiu: vocês não morrerão. E Deus disse: se vocês comerem ou tocarem, vocês morrerão. E aqui o demônio usou de uma estratégia muito sutil. Enquanto Deus só tinha dito a Adão e Eva: não coma porque senão vocês morrerão, o que a serpente fez? O que o demônio fez? Falou: não é bem por aí. Quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A perspectiva que a serpente ofereceu a Eva superou aquilo que Deus havia mostrado a ela, mas era um bem ou algo aparentemente bom, passageiro. E aí qual foi o grande erro de Eva? Ela começou então a pesar dentro dela a vantagem e a desvantagens. E o demônio, quando ele nos arrasta para o diálogo, ele está nos arrastando para um terreno que lhe é propício, porque ele sabe que quanto mais nós dialogarmos com a tentação que vai nos apresentando, mais a nossa vontade, a nossa decisão vai se enfraquecendo. E aí quando nós vamos ver, nós já não temos forças para lutar contra a tentação. Os jovens que são presos, e aqui eu não digo só jovens, porque hoje muitos cristãos estão presos, por exemplo, a questão da pornografia. Ninguém cai na pornografia acordando já, claro, a não ser que seja algo muito intenso, mas geralmente acontece um caminho que a tentação vai trilhando dentro desta pessoa, e a tentação sabe como fazer este caminho para chegar ao seu objetivo. E quando nós percebemos que a tentação vai chegando, nós precisamos combatê-la. E muitas vezes o combate se dará pela oração, mas muitas vezes o combate se dará pela fuga, e nós precisamos fugir. Porque o demônio às vezes se utiliza até de coisas boas. Ele coloca no coração daquele jovem que é viciado na masturbação, na pornografia, o desejo de acessar, por exemplo, a internet com o seu telefone, com o seu celular. Um site da Canção Nova, por exemplo. E aí ele quer estudar, ele quer ser formado, ele vai, acessa o site da Canção Nova, começa a ler, e de repente a serpente vai e solta o seu veneno. Mas olha a notícia de hoje do jornal. E o jovem vai, já saiu da Canção Nova. E ali no jornal ele começa a ver as notícias, vai passando as páginas, e lá embaixo ele vê a página entretenimento. Nossa, olha a vida desse artista. E clica lá. E aí ele começa a ser tomado por um desejo de curiosidade. E
de repente na página daquele artista ele já vê aquela mulher sensual, ou aquele homem sensual, e aí os desejos já estão começando a florescer dentro dele. Quando ele se vê, ele está tomado pelo desejo de cair no pecado. Mas o que foi que de fato aconteceu? Ele foi dialogando com a tentação que o atacava. Por isso, meus irmãos, já para ir finalizando esta minha colocação, não vamos ter como continuar o texto em Gênesis, ele é muito rico, eu traria muitas outras coisas, mas acredito que é preciso que nós saiamos deste acampamento de cura e de libertação, sabendo que o Senhor tem projetos para nós, é um projeto de felicidade e um projeto de liberdade, mas que passa por um caminho de santidade, e o nosso caminho de santidade passa por uma vida dizendo não ao erro, não ao pecado. Mais uma vez eu repito, para que isso fique gravado na sua mente e no seu coração pela força do Espírito: não se aproxime daquilo que Deus lhe proibiu de se aproximar. Mas Danilo, às vezes são pessoas. Que assim seja. Talvez seja durante um tempo, você precise se afastar. Se afastando você vai ganhar a força, vai tornar os seus músculos tonais, para que você possa depois conseguir corresponder da maneira que o Senhor quer que você corresponda. A outra ideia e pensamento que eu quero que o Espírito fixe em você para sempre: não dialogue com a tentação que vai se apresentar todos os dias a você. Não dialogue com ela, porque você vai perder se dialogar com ela. E para finalizar, na sexta-feira, nosso querido Papa Francisco, na sua homilia, e aqui eu vou ler, porque aquilo que ele falou na homilia de sexta-feira, ela fecha toda esta ideia que o próprio Deus, acredito que quis colocar no coração de cada um de nós. Papa Francisco disse assim: o demônio tem esta capacidade de seduzir. Por isso é muito difícil ele entender que é um derrotado, porque ele se apresenta com grande poder, promete tantas coisas. Olha isso, traz presentes bonitos e bem embrulhados. Oh, que lindo! Mas você não sabe o que tem dentro. Mas o papel fora é bonito. Ele nos seduz com o embrulho, sem nos mostrar o que tem dentro. Sabe apresentar as suas propostas para a nossa vaidade, para a nossa curiosidade. Os caçadores, de fato, dizem para não se aproximar do crocodilo que está prestes a morrer, porque com a cauda ele ainda pode matar. É perigosíssimo. Apresenta-se com todo o seu poder. As suas propostas são mentiras e nós, tolos, acreditamos. O diabo de fato é um grande mentiroso, é o pai da mentira. Sabe falar bem, é capaz até de cantar para enganar. É um derrotado, mas se move como um vencedor. Olha que palavra! É um derrotado, mas se move como um vencedor. A sua luz é radiante como fogos de artifício, mas não dura, desaparece, enquanto a luz do Senhor é tênue, mas
permanente, é um condenado, é um derrotado, é um encoleirado que está para morrer, mas ainda é capaz de fazer estragos. E nós devemos rezar, fazer penitência, não nos aproximar. E olha que o Papa fala: não dialogar com ele. E depois de tudo isso, Papa, o que nós devemos fazer? E aí ele dá a receita da nossa cura, da nossa libertação, do nosso caminho de santidade, da nossa eternidade com Deus. E no final, devemos procurar a mãe, como as crianças. Quando as crianças têm medo, procuram a mãe. Mãe, estou com medo. Quando sonham, procuram a mãe, procuram Nossa Senhora, e ela nos protege. E os pais da igreja, sobretudo os místicos russos, dizem: nos tempos de turbamentos espirituais, refugiar-se sob o manto da grande Mãe de Deus, procurar a Mãe, que ela nos ajude nesta luta contra o derrotado, contra o cão encoleirado, para vencê-lo. Amém? Vamos ficando de pé. Pode aplaudir, porque a palavra da igreja é o nosso querido Papa Francisco dizendo e dando-nos o caminho, apontando-nos o caminho para sermos vencedores. Por isso, coloca a mão no seu coração. Enquanto o Danilo estava pregando, eu estava ali rezando, intercedendo, e Jesus colocava muito forte no meu coração. E tinham pessoas no meio de nós, pessoas que nos acompanhavam, que estão extremamente frustradas, tristes, decepcionadas, porque não realizaram em suas vidas os projetos de Deus. Estão agora sob a acusação do mal. Você traiu, você mergulhou nas drogas, você caiu no pecado, você cometeu adultério, a sua vida não presta mais, os planos de Deus não se realizarão mais na sua vida. Você foi machucado, você foi roubado, você foi estrupado, você foi violentado. Onde estão os projetos de Deus para a sua vida? Vozes que vêm, nós vamos rezar agora, pedindo a Jesus que Ele venha curar a nossa história e restaurar aquilo que Ele sonhou para nós. Nós vamos pedir a Jesus nesta oração que Ele venha reinar sobre nós e venha tocar na nossa história. Erga seus braços, vá se entregando a Deus, vá se abandonando. Eu não sei o que aconteceu com você, o que fizeram com você, o que a vida levou você a viver, o que a tentação conduziu você, por onde a tentação conduziu você, os seus erros, os seus delitos. Mas agora é hora de você se entregar a Deus e pedir a Ele a sua cura e a sua libertação. Nada está perdido, nenhuma história é perdida para Deus, nenhum filho de Deus está perdido para Ele. Ninguém é imprestável, ninguém se pode dizer dessa pessoa: não tem mais jeito, não tem mais nenhuma possibilidade. A sua história é possível. Que o Senhor nesse dia de hoje, que Ele a cure e a liberte. Se entregue ao Senhor, vá dizendo com as suas palavras: hoje, Senhor, nesse dia 13 de outubro, eu quero entregar a minha história e os rumos dela a partir de hoje nas Tuas mãos. E quero Te pedir, Jesus, vá entregando, que o Senhor cure a minha vida de tudo aquilo que fez um buraco nela, e tudo aquilo que me desviou dos Seus projetos, de todas as situações, pessoas que me afastaram da Tua vontade, de toda a tentação que me fez cair ali num buraco, num porão
sal. Jesus, vem me libertar, vem curar a minha história, Senhor. Eu me entrego a Ti nessa oração. Vem, Senhor Jesus, vá soltando a sua voz, vá orando no Espírito. Deixa Deus, a graça de Deus pairar sobre nós, sobre esse centro de evangelização. E nós vamos pedir a Jesus que toda maldição lançada contra o projeto de Deus para a nossa vida, o que Deus havia sonhado para nós, que seja desfeito pelo poder do seu sangue e da sua misericórdia. Se entrega, meu irmão, se abandona, solte a sua voz, ora no Espírito. Isso, solte a sua voz. Que Deus desamarre histórias amarradas no meio de nós, pessoas oprimidas por fatos, situações, violências, histórias marcadas, histórias sofridas, projetos de Deus que foram desconfigurados, machucados, feridos. Vem, Senhor Jesus, vem lavar com Teu sangue, com Teu Espírito a cada um de nós hoje. Tem de piedade e misericórdia, Senhor. Levanta seu braço, solta a sua voz. É hora da cura, meu irmão. É hora da libertação. Talvez você não consiga progredir em Deus, porque a sua história foi marcada, porque o projeto de Deus foi interferido pelo mal. O demônio entrou, a tentação entrou. Vem, Senhor, e cura, Jesus, os Teus filhos. A vela do seu barco foi destruída pela tentação. Você se deixou levar, e essa vela que levava o seu barco foi destruída, mas o Senhor está reconstruindo. Solta a sua voz. Deseje essa reconstrução. Você que foi destruído pela bebida na sua família, seu pai bebia, caía na rua, você via isso e você foi conduzido para o ódio. Você se afastou de Deus por ver a situação do seu pai. O Senhor te liberta desse jugo. O Senhor te liberta e cura essa ferida que ficou na sua alma. Você que sofreu violência na infância, e eram tapas, e eram situações que te feriram profundamente, que te levaram à prostituição depois, te levaram à pornografia. Jesus está curando você e libertando a sua história. O projeto de Deus está sendo restaurado nesta oração. Restaura, Jesus, restaura-nos, Senhor, restaura-nos profundamente, Jesus. Tem de piedade e misericórdia. Senhor, cura traumas profundos, traumas com alcoolismo, que levou você até mesmo já grande a fazer xixi na cama. Essa é a palavra. Pessoas que já grandes tinham vergonha, que urinavam na cama, de tanto trauma, de tanta ferida emocional. E o Senhor agora te cura desse trauma profundo. Santo Ambrósio, um grande santo da nossa igreja, dizia assim: o Espírito Santo é a regeneração de nossas vidas. Obrigada, Espírito. Nós temos que mergulhar no Espírito Santo. Obrigada, Espírito. Para que Ele regenere a cada um de nós. Obrigada, O Espírito é a nossa regeneração. Se Vem, tem alguém que pode regenerar você hoje, Vem, o que foi estragado na sua vida, o que foi estragado é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vamos pedir esse Espírito Santo de Deus, que Ele regenere você, regenere a imagem e semelhança de Deus, regenere a filha de Deus,
regenere o Filho de Deus que você é. O que foi estragado, o Espírito Santo pode regenerar. Só Ele pode penetrar na nossa história, na nossa consciência, nas nossas lembranças. Só o Espírito Santo pode regenerar o Filho de Deus que você é. Então erga o seu braço e deseja o batismo no Espírito. Deseja o batismo no Espírito, o sopro do Espírito, a regeneração espiritual. Vem, Espírito Santo de Deus, regenera os teus filhos. Entra na nossa história, Espírito Santo, e regenera a nossa história. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, vai, com tua força, com tua força. Vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.